Bom sábado, de novo. Vamos à nossa lição? Temos um bom percurso pela frente e um tempo não tão longo. Quem me ajuda com o título da lição e verso, por favor? Professora Daisy. Bendito o que vem em nome do Senhor. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Salmo 118, 22 e 23. Maravilha. O salmo é um clássico. A gente sabe esse salmo de cor, seja por ele ser um clássico, seja porque nos últimos quase 50 anos, se não for 50 anos, a gente canta essa música que para mim é uma das músicas mais fantásticas da estrutura inteira de músicas compostas no Brasil. Tem muita música boa, muita coisa legal de cantar, mas poucas músicas conseguem se equiparar a duas músicas que persistiram todos esses anos. Pedras é uma delas e Mãos, para mim, é outra delas. Porque elas são sublimes não só na música, mas conseguiram juntar um desenho de letras. Williams Costa Jr. conseguiu juntar um desenho de letra de tal densidade. Se você parar só para ler a música Pedras com calma, a densidade dessas músicas, tanto Pedras quanto Mãos, é algo, para mim, assim, insuperável na inódia brasileira, no desenho da inódia brasileira, tanto na poesia quanto na música. E por causa disso, esse se tornou um texto clássico dentro da Igreja Adventista no Brasil, em função também da música que a gente canta. Mas o que é interessante nesse texto, e o que tem a ver esse texto com a sequência que a gente vem estudando a lição? A gente passou nas lições anteriores, se você voltar aí um pouquinho, a gente vem num crescendo temático, olhando para aspectos diferentes da abordagem dos Salmos em relação à vida cristã e à vida da igreja, e esses aspectos nos fizeram remeter à percepção de que estamos numa terra que não é nossa, na expectativa da iminência de um céu que é a nossa casa, na iminência de estarmos presentes com Deus por toda a eternidade, e fomos vendo aspectos que envolvem essa promessa. Deus se levantando em defesa do seu povo, Deus protegendo o seu povo nas dificuldades impostas pelo pecado, Deus nos fazendo enxergar a razão por trás das coisas que parecem não ter sentido, Deus nos fazendo acalmar o coração em meio às coisas que não têm resposta, ou pelo menos não têm resposta imediata. Vimos a misericórdia enorme de Deus em se dispor a salvar. Todos esses aspectos foram aspectos importantes das últimas lições que estudamos. Na lição específica dessa semana, a gente vai olhar para a pessoa dos Salmos. A gente já viu a pessoa dos Salmos na perspectiva da messianidade de Jesus. Agora a gente é chamado a atenção para olhar Jesus em toda a sua dimensão. Ou seja, os salmos dessa semana, vários salmos dessa semana, se você for tomar tempo para ler todos os salmos dessa semana, você vai ler metade do livro dos Salmos, praticamente na lição dessa semana. Ou seja, os salmos dessa semana mostram a pessoa. Lembra, tem um fio condutor nos salmos que é a adoração. Mas tem um outro fio condutor que é a pessoa adorada. E essa pessoa adorada é o Cristo. E o Cristo é retratado nos Salmos em várias circunstâncias diferentes da sua missão e da sua identidade. E a gente viu esses aspectos na lição dessa semana. O primeiro desses aspectos que a lição chama a atenção, logo na introdução, é essa multiplicidade de títulos e abordagens de Jesus ao longo da história. E, obviamente, nos Salmos. Na primeira referência que a gente observou na introdução, quais são os principais pontos de ancoragem desse Cristo? O principal, talvez, deles, que está na introdução, é que esse Cristo segue um fluxo planejado profético. Ou seja, a história de Jesus, a partir do momento em que ele cria o ser humano e se vincula a esse ser humano, lembra, a criação tem essa proposta, façamos o homem à nossa imagem. E ali tem lá, onde você preferir. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa referência traz dentro do contexto da abordagem do Cristo uma vinculação, ou seja, nós estamos vinculados a Cristo
porque somos, entre aspas a palavra, parecidos com ele. Fomos feitos à sua imagem. Obviamente a imagem ali retrata o Cristo, o Espírito e o Pai, mas aquele que está literalmente com o desenho da criação, como protagonista da criação, é o Cristo. E na criação do homem, ele chama os outros dois para participar, por isso façamos o homem, a nossa imagem. Dentro desse contexto, há uma vinculação que persiste. E o interessante dessa vinculação é que ela é pré-criação. Ou seja, no plano da criação, quando Deus, o Pai, o Filho, se reúnem no planejamento, na presença do Espírito, para a criação do ser humano, não só a criação, mas tudo que viria depois é planificado. Ou seja, desde esse ponto de vinculação, há algo descrito no modelo bíblico. Nada escapou ao controle de Deus. Ou seja, antes que o pecado existisse, Deus já sabia. Antes que as coisas acontecessem, o plano já estava feito. Antes que tudo ocorresse, aquele que executaria o plano já estava definido. E a própria forma como o ser humano é criado e esse protagonismo de Cristo na criação tem a ver com o que aconteceria em sequência. Ou seja, ele é vinculado conosco desde antes da fundação do mundo e para toda a eternidade depois do fim deste mundo e da renovação das coisas. E isso é o que a gente vê na expressão do texto de Lucas, quando Jesus, conversando com os discípulos em Emaús, no caminho de Emaús, retrata para eles: como vocês não perceberam? Está escrito desde sempre. Todas as referências que vocês têm de conhecimento já mostravam que as coisas aconteceriam dessa forma. Vocês só não prestaram atenção. Aqui tem uma percepção dessa vinculação e do controle de Deus sobre todas as coisas, mas também tem uma advertência. Todas as coisas nos estão dispostas para que a gente saiba, antes que elas aconteçam, o que vai acontecer. Mesmo que a gente não saiba como as coisas vão acontecer, o que vai acontecer, a gente sabe. Ou seja, os marcos, pilares centrais da história estão retratados na Bíblia para que a gente continue tendo certeza de que Deus continua conosco. E essa é a primeira referência importante que a lição traz a respeito do Cristo na introdução. A partir daí, a autora nos conduz a imagens diferentes de Jesus. A primeira imagem também é um clássico, obviamente por causa do Salmo 23, que é a imagem do Cristo como um bom pastor. E essa imagem tem dezenas de aplicações interessantes, e a gente podia só nesta imagem passar uma lição, ou talvez duas. Mas alguns pontos importantes da figura do pastor é a gente voltar no tempo e lembrar do que é pastorear ovelhas naquele tempo. Até hoje é assim, mas com um pouco mais de sofisticação. Naquele tempo, as coisas eram rústicas mesmo, no sentido de dependência absoluta do pastor. Se a gente olhar para o contexto, imagina o Salmo sendo retratado e a figura do pastor conduzindo as ovelhas. Por que o pastor conduz as ovelhas a pastos verdejantes e águas tranquilas? Bom, primeiro porque a ovelha não sabe achar o pasto. Se tem um animal perdido na vida, é a ovelha. Perdido em todos os sentidos. Ou seja, ela não tem senso de direção, não tem senso de nada. É um animalzinho totalmente inocente mesmo. E aí a figura do pastor dupla, né? Cristo ao mesmo tempo é a ovelha e é o pastor. É a ovelha que se entrega de forma ingênua para morrer pelo pecado, mas é o pastor que conduz essas ovelhas, no caso nós, como ingênuos no processo do pecado. Porque ele tem que conduzir, porque elas não sabem chegar. Porque águas tranquilas. Porque se a água for calma demais, a ponto de refletir a ovelha, ela se assusta e não bebe. Se for agitada demais, ela se assusta com barulho e também foge. Ela tem que ser corrente, para que não lhe reflita a imagem, mas calma o suficiente para que não faça o barulho que assuste a ovelha e ela possa beber. Ou seja, meticulosamente, cada coisa na vida da ovelha é escolhida pelo pastor. Essa é a primeira figura do Cristo. Ou seja, se permitir conduzir pelo pastor, que é Cristo, implica em aceitar a nossa condição de incompetência de ovelha e descansar no pastor. Lembrando o hino que cantamos? Se tu te perderes, contigo procura encontrar a Jesus, a joia das joias, amigo. Percebe? O desenho é este. A parte fantástica dessa letra é
com quem a gente se perde. Se tu te perderes, contigo. Esse é o desenho da ovelha. Essa é a necessidade do pastor. Uma outra figura importante do pastor é que o pastor aparece como proteção. É só olhar a sequência do Salmo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Percebe? Não é a morte, é a sombra dela. Porque o pastor não conduziria as ovelhas pelo lugar de morte. Mas ele precisa passar pelo vale onde a sombra da morte vai assustar a ovelha. E por que a ovelha não foge? Porque o pastor está à frente conversando com elas. Essa figura é importante no desenho, ou seja, aquilo que gera o medo e a ansiedade no vale da sombra da morte faz com que a ovelha persista, porque ela escuta a voz, porque ela vê o cajado, e ela sente o cajado quando ela levemente começa a sair do trilho, e ele vai lá e dá uma batidinha e ela volta, ele vai aqui dar uma batidinha e ela volta, e elas vão sendo conduzidas ao caminho adequado. Diga. Manda bala. Vai chegar. É interessante de que a ovelha em si, ela não tem noção do perigo que a espreita. Quem passa pelo vale da sombra da morte é o pastor. É o pastor. É ele que passa, é ele que sabe. Esse detalhe assim me impressiona isso, o estudo. E se você perceber, se a ovelha vai se deslocando, antes que ela se assuste, ele precisa fazer o quê? Trazer de volta. Porque se ela caminhar um pouquinho mais para fora do caminho, aí ela se desespera e se perde. Então esse contexto é importante nessa figura que aparece ali, o vale da sombra da morte. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me confortam ou me consolam. Mas uma outra coisa interessante do pastor é a percepção da voz. Ou seja, minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então essa abordagem de conhecimento, de convivência é outra figura importante na expressão do pastor. Ou seja, as ovelhas convivem com ele a ponto de conhecê-lo. Mas há uma última figura entre as muitas que a gente pode ilustrar do pastor, que é a figura da correção do pastor. Ou seja, o pastor não só cuida, não só protege, não só conduz aos lugares que deve conduzir, mas o pastor corrige quando a ovelha sai dos trilhos. E essa é a correção mais impressionante da história de uma ovelha com o pastor. Aquela figura da ovelha que se perdeu e caiu no meio dos espinheiros ou dos galhos e ficou presa, e o pastor vai até ela e depois traz a ovelha no seu regaço, traz a ovelha no seu cangote. Essa figura tem uma questão importante. O pastor quebra a pata da ovelha. E é uma figura grotesca para alguns, mas é a forma de ensinar a ovelha a não fazer isso de novo. E o problema é que quando ele faz isso, daquele momento em diante, a ovelha depende integralmente dele. Vai ter que andar no colo dele até sarar, vai ter que ser alimentada na boca até sarar, vai ter que beber água na boca, dando ali na mão, até sarar. Mas o que a ovelha aprende quando essa perna é quebrada, durante esse período todo de cura, ela aprende a ficar do lado do pastor, porque ela vai ao nível extremo de confiança e dependência. E aí ela descobre que era mais fácil ter vivido assim a vida inteira. E aí ela nunca mais sai do lado do pastor. São figuras importantes dessa apresentação de Cristo neste contexto de ser o pastor das ovelhas, aquele que é o bom pastor, aquele que rege as suas ovelhas. Na segunda referência da lição, a gente olhou para o Jesus Messias. Qual é a figura do Jesus Messias no contexto bíblico? Então a gente volta à criação, vai para a história do pecado. E na história do pecado aparece lá em Gênesis 3 uma promessa. Gênesis 3, verso 15. E lá no fim, os versos 19 a 21, retratam um desenho de promessa. A primeira promessa é a vitória do pecado, a vitória sobre o pecado, que está pautada na perspectiva profética da vinda de um sujeito que morrerá, pagará o preço pelo pecado, a semente, o descendente. No final do bloco a gente vê como, ou seja, entre os versos 19 e 21 a gente vê de que jeito isso vai acontecer. Saem Adão e Eva do Éden revestidos de pele de cordeiro. E a partir daí, quem olha para Adão e Eva já não vê mais o pecado neles residente, vê a pele do cordeiro. Essas duas figuras juntas
expressam o sentido do Messias. Ou seja, o Messias não é só aquele que viria como rei do povo de Deus. Não é aquele que viria para demonstrar-se soberano sobre o povo de Deus. Ele é ungido. Ele é ungido não só por ser rei, ele é ungido no sentido da unção da morte. E essa é a figura importante do Messias. É a figura que junta o que está previsto em Gênesis com o cumprimento de uma grande promessa no centro da história humana. Por que isso é interessante de observar neste contexto? Todas as profecias que apontavam para a vinda do Messias, inclusive as de Salmos, retratam os aspectos dessa messianidade, tanto da soberania quanto do sofrimento. Por que o povo de Israel se confundiu com a vinda do Messias? Porque se concentrou exclusivamente no Messias soberano por um orgulho nacionalista, por um processo de se achar melhor que os demais. E essa condição de se ver como melhor do que os outros, essa condição, tem aqui e tem ali, as duas opções. Essa condição de se ver melhor do que os demais, ou de se achar melhor do que os demais, fez com que o povo de Israel desfocasse a visão significativa da vinda do Messias para morrer por eles. Ou seja, perderam essa noção, perderam essa perspectiva e, consequentemente, perderam a parte mais importante do Messias, que era a salvação do pecado, e não a salvação das condições humanas de reino ou de prosperidade. Por que é importante olhar para isso? Porque 2000 anos depois dessa história, a gente corre o mesmo risco de estar na expectativa do Cristo que vem para a redenção pelas coisas materiais da redenção. Não que elas não sejam fantásticas e de que a eternidade, no sentido do usufruir da perfeição, não seja algo fantástico. Mas a gente se esquece, às vezes, ou se distancia da figura central da redenção. A figura central da redenção não é a prosperidade eterna, não é a ausência da morte no sentido do impacto material da morte. É a presença contínua de Cristo. Ou seja, é o Cristo pessoa que é a eternidade. E não as condições orbitais disso. Ou seja, é o retorno para a primeira cena do Éden. Soprou nas narinas, fôlego de vida, o homem abre os olhos e a primeira coisa que ele vê é Cristo. Isso é a eternidade. E às vezes a gente esquece disso. Por isso essa figura do Messias, olhada pela perspectiva correta, daquele que viria para salvar, e não para um processo redentivo material, nas condições do povo de Israel, é importante de ser relembrado. Ou seja, é a pessoa de Cristo que importava. E essa foi a grande descoberta dos discípulos nesses 3 anos e meio de convivência. Eles foram migrando de uma visão material da messianidade para a pessoa de Cristo, como o sujeito que convivia com eles o tempo todo. E é disto que eles sentiram falta quando Cristo foi embora. E tiveram que passar pelo aprendizado amargo da perda na cruz para entender o quanto a falta dele era maior como pessoa do que como tudo que ele podia fazer. Porque tudo que Jesus podia fazer, eles também podiam. Lembra? Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, podem fazer o que vocês pedirem. E vai acontecer. Portanto, o que eles descobriram é que o problema não era o poder, o problema não era a estrutura material, o problema não era nem superar as condições que o pecado produzia de maldade no mundo, o problema era a ausência da pessoa. Ou seja, é descobrir que você acordava de manhã e não tinha mais ele do lado para fazer uma pergunta tosca como: quantas vezes eu devo perdoar? É descobrir que você está no meio do mar e ele não está ali do lado para você se tranquilizar com a pessoa e não com o poder. É essa ausência que os discípulos mais sentiram. E é essa a parte fantástica do modelo da messianidade, é você entender o Messias nesta convivência, a despeito de todas as outras coisas relatadas no Messias. Ou seja, para nós a advertência é voltar a olhar para o Cristo nos evangelhos, nas profecias, nos salmos, para quem entender e relembrar quem é a pessoa do Cristo, a tal ponto de que a gente sinta saudades de uma pessoa que a gente nunca encontrou. E que a única coisa que realmente importe na redenção é encontrar com Ele. Tem um hino clássico aí
da estrutura dos Gators. Foi até traduzido, e o irmão do Ellison cantava brilhantemente esse hino, que tem exatamente esse retrato. De tudo que o céu pode dar, tem uma coisa que eu quero. E aí ele vira para Timóteo, na letra do hino, e diz: Timóteo, eu quero ver Cristo. Essa é a cena. Isso é a redenção. Esse é o Messias. Era isso que Israel precisava esperar, e não um rei, apesar de que ele seria o rei. Na sequência, a gente foi levado a olhar para um outro aspecto desta condição do Cristo que promete vir, que é o Cristo que promete estar, do Cristo que promete fazer, que é a aliança, em todos os seus múltiplos formatos. Lembra que a aliança, no sentido pleno, é uma só, mas ela tem formatos diferentes, adequados a épocas e contextos, mas é a mesma aliança sempre, sob o ponto de vista estrutural. Exceção feita a um detalhe da aliança, que é a nação de Israel. Mas tirado esse detalhe, mesmo com Israel, o processo da aliança remete a uma aliança só, do início ao fim da Bíblia, que é a aliança redentiva. Mas a partir de Israel havia uma aliança específica, que é Israel ser o veículo desta redenção. Não aconteceu, porque desistiram da missão, perderam o foco. Mas de qualquer forma, a aliança plena persiste até os nossos dias. Do que trata essa aliança e por que essa bateria de salmos, se você reparou ali na introdução da lição de terça-feira, tem uma listinha de salmos, como eu falei, todos os salmos dessa semana dá quase metade do livro, com perdão do exagero. Mas por que essa quantidade de salmos voltados para a aliança? É óbvio, se a gente lembrar que quem está cantando esses salmos são os israelitas. E ninguém teve mais nítido na sua mente, na sua tela diária, a visão da aliança. Porque eles são o povo da aliança. O que acontece conosco quando a gente olha para a aliança? A ideia nossa de aliança, ela está pautada em um texto do Evangelho, como texto clássico, que é João capítulo 1. Deu poder de serem chamados filhos de Deus, todos quantos venham a crer no seu nome. Por que razão? Veio para os seus e os seus... Percebe a expressão? Veio para os seus e os seus não? Não o quê? Percebe que essa expressão que está ali, ela tem a ver com conhecer e aceitar? Porque a expressão seguinte, de para quem a aliança se transporta, traz exatamente a mesma referência. Deu poder de serem chamados filhos de Deus, tantos quantos venham o quê? Entende o desenho? Ou seja, essa aliança sempre foi a mesma. Abriu os olhos, viu Cristo. Começou a andar fora do Éden, Cristo em cena. Se você olha Enoque, olha Noé, olha Abraão, cada um deles mostra exatamente essa mesma referência. Viram, creram, conheceram, receberam. É sempre o mesmo desenho, sempre a mesma história. Qual é o desafio para hoje? O desafio para hoje é que a gente, 2000 anos à frente dessa história e longe fisicamente desse modelo, tem que voltar ao desenho para conhecer, crer, receber, permitir que isso aconteça de forma plena. É interessante contar que nessa visão panorâmica que você está desenhando para a mente da gente tem um senso de ida e volta. Mas a gente vê que nesse paralelo, tudo foi a perda de foco, né? Que começou no Éden, que do Éden veio para os nossos pais da fé, que desses pais da fé entra em crise com os discípulos e que entra nós hoje também nessa crise. Quando a gente perde o foco, deixa de usar aliança, deixa de ter fidelidade ao pastor, porque ele mesmo fala, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e vocês escutam a minha voz. Então a gente percebe que esse sentimento de vazio, de solidão e de perda de foco que temos hoje e que nós temos o tempo todo a promessa, ele dá exatamente quando a gente desvia o olhar.
Por isso que a figura da pedra, ela é tão importante, né? Tanto no hino, que eu também amo, como também a questão do significado. Porque a gente tropeça na pedra, ela está ali, a gente vê, mas a gente ignora, não é? Então, o que acontece? O tempo todo a lição fala, e aqui ele mostra, nessa parte de terça-feira, dessa crise que o Salmo 89 relata. Porque é uma crise tão forte, a tal ponto de Deus sentir ira. Ira porque eles deixam os juízos de Deus e deixam a aliança. Então, mais uma vez, toda vez que nós, como ovelhas que somos, a gente desvia o foco, a gente precisa então desta ira de Deus, por amor, se manifestando a nós, tipo quebrar as patinhas. Não é? Para quebrar a patinha da gente, para a gente ficar perto de quem sempre vai dar o propósito, o sentido e o cuidado. E nós não entendemos quando a gente passa pela crise de quebrar as patinhas. Porque a gente é, por natureza, maldosinho e teimosinho. E desvia do pastor. A gente quer fazer as nossas coisas. Aí Deus mais uma vez fala, eu vou colocar na sua patinha a minha aliança. Que se você estiver ligado a mim, você vai ter o sucesso. E aí tem uma parte aqui também bonita que fala, Jesus Cristo é o filho de Davi e é o Messias. O Messias primeiro passa pela figura de sofredor para se tornar redentor. A gente quer o contrário. A gente primeiro quer a figura da glória e da redenção, para depois achar que vai entender o sofrimento. Aí é complicado. É interessante que isso remete ao fechamento do livro de Apocalipse, quando a gente olha a expressão a igreja de Laodiceia. Eu repreendo, eu castigo aqueles a quem eu amo. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, entrarei, serei com ele, ele comigo. É o mesmo desenho, sempre é o mesmo desenho. Ou seja, Deus não invade a nossa privacidade ao ponto de quebrar o livre-arbítrio, mas não sossega enquanto a gente não responde definitivamente sim ou não. Enquanto houver possibilidade do sim, ele vai continuar insistindo, ele vai continuar corrigindo, ele vai continuar buscando, e essa é a figura de um Deus que é fiel à aliança, ou seja, a parte dele ele vai cumprir a despeito da nossa. Se houver qualquer problema, não é por parte dele, será por nossa responsabilidade, por nossa escolha. Essa é a grande questão por trás dessa expressão de fidelidade de Deus, que é também um hino jamais do nosso período agora, que retrata exatamente essa expressão. Tu és fiel, Senhor. E toda a referência que ele traz, dia após dia e assim por diante. Na sequência, a gente foi levado a olhar para Deus na sua soberania, ou seja, depois de entender o Cristo nas suas dimensões redentivas, agora a gente olha o Cristo na dimensão autoridade, na dimensão eterna, o Rei inigualável. E essa é uma expressão igualmente comum nos Salmos. Vários salmos exaltam a grandiosidade, a majestade de Deus, mas chama a atenção em específico o fato de Jesus, nos Salmos, em vários deles, ser apontado como o Deus soberano. E por que isso chama a atenção? Porque passados anos à frente na história, lembra que há uma concorrência instalada na história do pecado entre Cristo e Satanás. A briga está aqui, o conflito está entre esses dois. Satanás com inveja de Cristo, com ciúmes de Cristo, pela exaltação de Cristo no contexto de Filho de Deus. Todo o contexto inicial do pecado tem a ver com essa discussão. E se você vai ao clássico que descreve Satanás, subirei às mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Quem é aquele que é como Deus, ou seja, que é semelhante ao Altíssimo? Miguel, o arcanjo, o Cristo. Portanto, qual é a inveja de Satanás? O Cristo. Porque é interessante observar nos Salmos, Cristo sendo colocado igual ao Pai. Porque um dos ataques de Satanás, além de desviar as pessoas completamente da ideia de Deus ou da ideia do amor de Deus, é substituir o Cristo por humanos, é só olhar a Idade Média, ou minimizar o Cristo, ou diminuir o Cristo na sua autoridade e competência, seja chamar Cristo de uma criatura, seja colocar Cristo como inferior a Deus, como um ser finito, ou como um ser diferenciado a menor. E hoje a gente tem um formato, inclusive religioso inteiro, com essa percepção de um Cristo criatura, de um Cristo menor que o Pai. A leitura calma dos Salmos coloca Cristo de volta na posição correta, até porque
Esses salmos são reproduzidos no Novo Testamento apontando para Cristo. 90, 92, são salmos importantes deslocados ao Novo Testamento, referenciando o Cristo como Jeová, Yahweh, o Deus soberano. E é interessante quando você vai a Apocalipse, Apocalipse abre exatamente com essa imagem. Primeiro apresenta os três, lembra? Os que assinam a carta, que é enviada às 7 igrejas, o livro de Apocalipse. Quem são eles? Aquele que é, que era e que há de vir, Deus Todo-Poderoso. Depois os 7 espíritos que estão diante dele. E depois uma série de títulos de Jesus, como sendo os três que assinam a carta. Mas assim que termina de apresentar os três, Apocalipse volta ao Cristo. E chama Cristo do quê? De aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E iguala Cristo ao Pai, mostrando a sua divindade e soberania. E aí o resto do capítulo 1 é inteirinho a apresentação de Jesus, como soberano, Rei do Universo. Os Salmos fazem isso. Esse reconhecimento dos Salmos, Tem jeito? Ela está querendo sair para tocar piano e está decidindo, sai agora antes de eu falar ou não. É melhor sair, porque o professor está sempre vendo, não tem jeito. O professor tem olhos e ouvidos por todos os lados, é uma desgraça isso. E as duas estão conversando, e agora, sai ou não sai? Sai ou não sai? Por favor, não se prenda por mim. Mas não ia ter jeito, eu ia ficar, sabe aquela coisa do desvio de atenção? O professor tem TDAH, ele fica aqui escutando. Então eu paro, ou eu paro. Então, voltando ao percurso, o que acontece aqui? Essa visão de Jesus divino, que fecha o livro de Apocalipse, ela é importante para a gente lembrar disso. Lembrar por quê? Porque sim, é importante a gente se lembrar do Jesus amigo, do Jesus irmão, do Jesus próximo, do Jesus cuidador, mas eu não posso, em nome disso, esquecer do Jesus Deus, Rei soberano do universo. Porque no momento em que eu faço isso, eu perco a noção de santidade de Cristo. E na hora que eu igualo Cristo a mim, eu nivelo as propostas redentivas a uma persistência do mal, a uma persistência do pecado. Porque eu começo a minimizar as falhas. Deus é tão bonzinho, tão próximo a mim, que as falhas Ele perdoa. Sim, é fato que Ele perdoa se eu me arrepender e mudar. Mas Ele não me perdoa para eu continuar sendo o que sou. Essa universalização da salvação é um dos efeitos colaterais da perda de perspectiva da santidade e soberania de Deus. Assim como a adoração. Ou seja, quando você vê a expressão de adoração na Bíblia, em todas as suas referências, quem é a pessoa que está sentada sendo adorada? Em todos os desenhos da Bíblia, exceto Apocalipse 4. É sempre Cristo. E a gente esquece disso. A gente às vezes acha, por uma leitura superficial, que a pessoa que nós estamos vendo ali é Deus o Pai. E não é. É Jesus. Exceção feita a Apocalipse 4 por uma única razão. Jesus não está ali. Ele está na terra. Sim. Percebe? É a única cena em que você vai ver Deus o Pai na Bíblia, no sentido pleno das pessoas olhando para o trono e adorando, é Apocalipse 4. Todo o resto é Jesus. E se a gente se esquece disso, a gente se esquece que Jesus é Deus. E isso é perigosíssimo no desenho do pecado. Exatamente. A gente perde a mesma referência de que o Espírito Santo seja Deus, a gente nivela com alguma puerização disso, como um poder, um ventinho, um sopro, e isso tira a pessoalidade de Cristo, do Espírito. E o que Ellen White adverte quando a gente perde esta referência, lembra? Toda vez que eu perco a referência do Espírito como a terceira pessoa da divindade, como Deus, eu estou preso ao pecado. Eu estou vítima do pecado. Porque Ele é a única pessoa que me faz vencer o pecado. Portanto, quais são os ataques de Satanás? Ele ataca o Cristo e ele ataca o Espírito. O Espírito, ele transforma num poder etéreo, numa força que está em nós.
e cria o positivismo como referência no cristianismo. No Cristo, ele minimiza o Cristo, tira a divindade de Cristo, coloca o Cristo como igualdade conosco e nos nivela. E ao nivelar, o pecado persiste. São artimanhas, são armadilhas. Então, olhar Cristo soberano tem essa importância no nosso contexto. De lembrar disso, de referenciar o Cristo como sendo Deus, como sendo soberano no universo. As duas últimas referências, a última referência, na realidade, do desenho, traz Jesus para o serviço. Qual é o serviço do Cristo? E o livro de Hebreus é o clássico disso. Salmo 110, vinculado ao livro de Hebreus, traz essa referência. Cristo é o sacerdote, mas não um sacerdote qualquer. Ele é o sumo sacerdote de uma ordem específica que não é humana. Ele é o sacerdote da ordem de Melquisedeque, ou seja, quem lhe pôs sacerdote é o Deus, soberano Pai. Não uma cadeia de descendência levítica. Portanto, é o intercessor verdadeiro, aquele que ele mesmo não precisa de intercessor. Por isso essa referência. Obviamente Melquisedeque não era assim, ele é usado como só uma figura, mas no caso específico de Jesus, isso é tratado no livro de Hebreus principalmente como aquele que é a referência de todo o restante do processo. Ou seja, o papel dos sacerdotes humanos era um papel simulado e não verdadeiro. Porque o sacerdote humano, antes de poder interceder, precisava ofertar um sacrifício por si mesmo. Cristo, não. Cristo é pleno e se ofertou. Por que é importante olhar para Cristo assim? Porque há uma questão por trás disso. Deus prometeu em Cristo a redenção. E o sacerdócio de Cristo é a prova, é a legitimação disto. Toda vez que a gente tiver dúvida da salvação, para onde eu tenho que olhar? Para quem Deus olha. Deus não olha para mim, Ele olha para Cristo. Toda vez que eu tenho dúvida da salvação, para quem eu tenho que olhar? Para o mesmo lugar. Ou seja, se eu olhar para o contexto do pecado, não há como se salvar. Se eu olhar para Cristo, não há como se perder. Essa é a referência do sacerdócio pleno e é a esperança que os salmos vão retratando quando descrevem a alegria do salmista em ter sido plenamente redimido. A despeito da sua indignidade, a despeito da sua condição vil de pecado, ele ousa olhar para Deus e inclusive perguntar algo que estava no centro da lição dessa semana, que é: até quando? Até quando vamos viver as condições que estamos observando? E a resposta é: até quando Deus permita, até quando Deus queira, para a redenção. Por isso, o olhar do ser humano muda a partir dessa perspectiva. Que Deus, de fato, abençoe a cada um de nós no rever esses salmos, que para mim devem ser salmos constantes de olhar, para que a gente, percebendo quem é o Cristo, mantenha esse Cristo no centro das nossas atenções, seja pelo conselho bíblico, seja pelo conselho da mensagem ou verdade presente para o nosso tempo, que é meditar nos dias de Jesus na terra como nosso foco diário de aprendizado e de convivência, para que esse Cristo não nos seja estranho quando chegarmos ao céu, mas ao contrário disso, seja aquele que de fato a gente deseja encontrar como primeira pessoa e primeira referência do céu. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos por estarmos reunidos com relativa liberdade para estudarmos sua palavra em condições agradáveis como estamos. Te agradecemos pela oportunidade que tivemos durante essa semana de relembrar diversos aspectos da pessoa de Cristo. O Cristo que é próximo, o Cristo que é rei, o Cristo que é soberano, o Cristo que é redentor, o Cristo que nos aguarda a retornarmos para casa. Dá, Senhor, que esse Cristo seja o centro de nossa atenção, hoje e sempre, até que possamos vê-lo face a face e, se possível, que isso aconteça em nossa geração. É o que pedimos em nome de Cristo. Amém.